Gente, também vindo à nossa conversa aí sobre 100 anos de solidão. Eu estou alucinada já por esse livro. Quando eu li pela primeira vez, eu entrei em uma mega ressaca literária. Eu só consumia coisa do Gabriel Garcia Marques pela minha frente. Fui ler livro dele, fui ler crítica. Então, tudo que tinha pela frente, eu queria ler. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente decidiu que essa seria a nossa próxima leitura. Eu trouxe um material aqui de apoio pra gente, depois eu compartilharei o conteúdo com vocês, mas o intuito não é ser uma aula, tá, gente? Eu nunca vou me propor a fazer aula para vocês, porque eu não sou professora, não sou nada perto disso, muito pelo contrário, não acho que tem uma boa didática também, mas eu pensei em trazer mais informações que me ajudaram no processo da minha leitura e coisas que depois que eu terminei, que não são spoilers, mas que eu fui pesquisar e fez mais sentido. Então, eu pensei em encurtar um pouco esse processo para vocês, porque não tem por que vocês acabarem aí sofrendo em grandes aspas, né? Tem alguma coisa que pode fazer com que a experiência de vocês seja um pouco melhor, né, do que a minha. O que eu preciso já dizer para vocês é que eu, quando comecei a ler o livro, eu não gostei dele na primeira vez, tá? Tava até conversando com a Nicole sobre isso, porque eu. Ai, gente, tô coçando o nariz que eu tô com a rinite atacada, que o tempo tá seco por aqui. Mas eu conversei com a Nicole que eu li ali os primeiros 20% do livro e ele não me pegou, sabe? Eu tava achando maçante, assim, eu achando maçante um livro que acontece um milhão de coisas, né? Mas não tava conseguindo me conectar. Então, a principal coisa que eu aprendi nesse processo inicial é que esse livro ele precisa de uma leitura ativa. O que é uma leitura ativa? Eu sou a pessoa que gosta de escrever, de anotar. A Débora, por exemplo, a Débora Rosa, eu sei que ela gosta de fazer a lista de personagens, vai ser importante nesse livro. Então, é você fazer uma conversa com o livro mesmo. Ah, Morgana, eu não gosto de anotar no livro, eu gosto de fazer em post-it, que seja. Mas é um livro que ele vai ter muitos acontecimentos por páginas, tá? Tanto que a nossa meta, ela tá de ler 10 páginas por dia, sem intervalos finais de semana, que normalmente eu deixo o intervalo. Por quê? Acontece bastante coisa em poucas páginas, e como são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é importante não dar intervalo, porque senão a gente começa a esquecer os acontecimentos, tá? Eu não tô querendo assustá-los nem nada, mas eu tô tentando trazer, assim, o que que funcionou para mim. Isso eu acabei percebendo que foi que funcionou, fez com que eu me conectasse mais com o livro, porque se eu ficasse muito tempo sem ler, fosse por outra coisa e voltasse, todo o exercício que o meu cérebro precisava para fazer depois para retomar a leitura era um pouco grande, tá? Mas vamos lá, então, que eu não quero me delongar muito aqui, tá? Eu trouxe algumas informações sobre o Gabo, tá? Pra gente conversar. Ele nasceu em Aracataca, na Colômbia, em 1927. Ele foi criado na casa dos avós maternos, tá? Tem toda uma história também, e todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês, gente, eu tirei desse livro aqui, da história de um deicídio, tá? Porque eram as coisas que eu já estava lendo, peguei as minhas anotações e trouxe para vocês. Então, depois até tem algumas outras informações que ao longo da leitura eu vou compartilhando. Não precisam adquirir o livro, porque ele é caro, tá? Mas até aqui a gente vai saber que o romance dos avós do Gabriel Garcia Marques acabou influenciando, se eu não me engano, o Amor nos Tempos de Cólera. Então, ele é um autor que ele vai pegar muito das suas vivências e usá-la realmente como inspiração para suas obras, tá? O avô era um veterano na Guerra Civil colombiana, que narrava sempre as aventuras militares, e a avó relatava as fábulas e lendas que transmitiam sua visão mágica e supersticiosa da realidade. Não só a sua própria visão, mas a visão da época. Eu trouxe até aqui uma citação aqui do livro, que fala que é mais sobretudo da estirpe dos Buendia, em 100 anos de solidão. Buendia é a família que nós vamos acompanhar ao longo desse livro, que Dom Nicolás, o avô, né, do Gabriel Garcia Marques, se projeta magnificamente. De acordo com Gabo, o impulso inicial do romance foi uma ideia fixa ao romance dos 100 anos. A lembrança de Dom Nicolás de mãos dadas com ele, levando pela rua para ver o circo.
o que se transforma na imagem de Aureliano Buendia, criança, indo conhecer o gelo levado pela mão do pai. Isso está na primeira frase do primeiro parágrafo que a gente vai ver juntos. Os Buendia procedem de Riohacha, onde nasceram Dom Nicolás e Dona Tranquilina. Eles eram primos irmãos, tá? Então, isso a gente também vai ver um casal primo-irmão que faz parte da fundação de Macondo. Isso tem inspiração também daí na vida pessoal do Gabo. Eles eram primos irmãos, tal como Úrsula e José Arcádio, que vão ser os nossos principais protagonistas, vão ser os pais dos primeiros Buendia, tá? Com rabo de porco. Gente, isso daqui não é spoiler, tá? Isso daqui, em qualquer pesquisa de sinopse, vocês já acham, tá? Sobre isso daqui. Eu tentei muito não trazer informações demais. Isso aqui, por exemplo, já vai estar nas primeiras páginas do livro, tá? A razão do José Buendia abandonar a serra e ir morar em Macondo é assassinato de Prudêncio Aguilar, o homem que Dom Nicolás matou, razão pela qual fugiu para Aracataca. Então, a mesma coisa que vai motivar a fundação de Macondo, que é esse vilarejo fictício do Gabriel Garcia Marques, foi o que fez com que os avós do Gabo forem morar em Aracataca. Então, ele tem essa sobreposição aí, muitas vezes, das informações que acontecem na vida um do outro, tá? A gente tem também aqui que, por insistências, né, dos pais do Gabo, ele iniciou um curso de Direito na Universidade Nacional de Bogotá, mas logo ele viu que não era aquilo que ele queria, ele já tinha essa questão de escrever, essa vontade de escrever, ele foi então para o jornalismo, ele teve muito sucesso em sua carreira como jornalista, ele assumiu uma coluna diária no El Universal, ele acabou nunca se graduando, tá? E nessa época, ali no final da década de 40, ele publicou seus primeiros contos, se consagrou na carreira jornalística e se tornou o primeiro crítico de cinema, tá? Em 1960, ele se muda para a cidade do México, e começa a escrever roteiros para o cinema. Uma curiosidade é que ele adaptou o roteiro do Juan Rulfo, do Pedro Páramo, para o cinema e diz que foi um fiasco total. Então, o Pedro Páramo, né, o livro Pedro Páramo é uma grande influência, a gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Perdi minha tela aqui. Em 66, né, segundo o depoimento do escritor mexicano, né, quando o Gabriel Garcia Marques voltava do balneário de Acapulco para a cidade do México, ele teve um momento de inspiração para escrever o romance que ele estava ruminando há mais de uma década. Ele largou então o emprego, deixando o sustento da casa e dos filhos a cargo da mulher, tá? Até então era ele que sustentava a família. Ele ficou ali 18 meses tirando um sabático só para escrever 100 anos de solidão, enquanto isso a mulher dele estava ali se quebrando para manter as contas em dia, as contas pagas. E daí no ano seguinte ele publicou, seria a sua obra mais conhecida, então, que é os 100 anos de solidão. É muito interessante a gente perceber que quando a gente lê, por exemplo, aqui a história de um deicídio, esse livro que eu estou mencionando para vocês aqui, ele fala que não tem, na verdade, assim, um grande momento estupendo, assim, de inspiração, sabe? São várias coisas que vão se sobrepondo e a gente vai percebendo o quanto que da origem, da tradição da família do Gabriel Garcia Marques acabou contribuindo para todo esse imaginário que ele construiu e que originou 100 anos de solidão. Então, ele pode ter, sim, realmente um momento de inspiração, mas todo o universo imaginário dele já estava construído com base nas suas próprias vivências. Aqui eu trouxe uma frase que está aqui no livro do História de um Deicídio, que é uma citação de uma entrevista que ele deu, que dizia que durante as horas de trabalho ele fumava 40 cigarros de tabaco escuro e o restante do dia passava tentando se desintoxicar. Os médicos me dizem que estou me suicidando, mas não acredito que haja um trabalho apaixonante que de algum modo não seja um suicídio. Escrevo com macacão de mecânico, em parte porque é muito confortável, em parte porque quando encontro soluções na máquina e preciso me levantar para pensar, desmonto e monto com uma chave de fenda as fechaduras e as conexões elétricas da casa, ou então pinto as portas de cores alegres. E é curioso que a gente vai encontrar um personagem em 100 Anos de Solidão
que ele está debruçado sobre um trabalho e quando ele não consegue também fazer as coisas que ele gostaria, ele dá uma travada, ele também vai ser meio criativo, tá? Então a gente percebe, né, o quão determinado também esse autor não foi para se manter durante aí dos 8 meses trabalhando. Diziam que ele trabalhava de 6 a 8 horas, trancado em seu escritório, realmente escrevendo e lidando ali com esse processo criativo dele. Eu achei isso muito interessante realmente de conhecer. Essa é a capa, então, do livro, quando ele foi publicado em 67, tá? Na Argentina, que foi o lugar da sua primeira publicação. Eu achei bonitinha essa capa, gente. Me confesso que deu vontade. Deve, se alguém tiver, ela deve custar alguns milhões de reais. E os autores que mais influenciaram, né, o Gabo foi o Kafka, o Juan Rulfo e o Faulkner. É muito interessante porque a gente vai são autores que eu considero que são diferentes, né? Mas o Kafka, a gente pode pensar aqui no realismo mágico dele, por exemplo, da metamorfose, porque a gente tem daí esse inseto que vai se metamorfosear, esse personagem, né, que vai se metamorfosear em um inseto, e que o quão não é isso além de um realismo mágico que é totalmente inserido na realidade do dia a dia, tá? O Juan Rulfo, que foi um dos precursores do realismo mágico, eu, por sinal, ganhei esse livro da Fabi de presente no meu aniversário, e eu vou ler este mês ainda, com uma leitura complementar para a obra de 100 Anos de Solidão. E o William Faulkner, que em diversos momentos foi aí realmente dito na imprensa que o Gabo teve uma inspiração em William Faulkner, até o momento que ele se enfesou, porque davam a entender até que ele estava copiando o Faulkner, e ele falou que ele não tinha se inspirado não, que ele nunca tinha lido, ele começou a desconversar. Eu acho bem engraçado esse fato sobre ele. Então, acho que aqui dá para a gente pensar, então, também que ele não parte de uma literatura tão tradicional, sabe? Ele parte de uma literatura que é um pouco mais inventiva, que é um pouco mais criativa, não que as outras não sejam, mas que ela não é uma prosa simples, não é uma escrita tão linear como tantas outras. E, devido à personalidade do autor, sua memória retém os fatos pitorescos da realidade. Porque se a gente for pensar, o Gabriel Garcia Marques, ele teve uma vida muito simples, né? Vamos pensar num homem que fica trancado num quarto por 18 meses, escrevendo, né, um livro. Ele não tem nada de emocionante na sua rotina. Mas pra gente, a grande genialidade que a gente pode imputar aqui para o Gabriel Garcia Marques é a forma com que ele retém e ele trabalha as informações que ele possui, tá? Eu vou trazer algumas informações dessas que são importantes também, mas eu acho interessante a gente pensar que a grande genialidade não são os eventos, e sim como ele aborda esses eventos. E, segundo ele, né, essa aqui é uma frase direta dele, ele acredita que particularmente em 100 anos de solidão, ele é um escritor realista, porque crê que na América Latina tudo é possível, tudo é real. Então, o que a gente considera como realismo, com aquelas coisas que fogem um pouco do status normal, né, do que a gente consideraria normal, ele considera como realmente algo plausível por conta das inúmeras potencialidades que ele vê na América Latina, e ele foi um homem muito conectado com sua terra. Aracataca, que é a cidade onde ele nasceu e viveu, né, com os avós, ele não viveu com os pais, como eu comentei. Vivia de mitos, fantasmas, solidão e nostalgia. Vivia de recordações quando ele nasceu. E suas ficções, né, as ficções do Gabo, viveram das recordações de Aracataca. Então, pense que tudo aquilo do qual ele está se referenciando, aquela fonte que ele está bebendo, né, para produzir realmente a sua obra, é algo pautado já no lúdico, no imaginário, naquilo que não é talvez uma realidade, às vezes é uma imaginação a partir de uma realidade. E daí, quando a gente avança aqui, a gente chega em Macondo. A Macondo pode ser uma referência a Aracataca, a cidade então que ele viveu parte da sua infância, porque próximo a onde ele morava existia um bananal com o nome de Macondo, que significa banana. Macondo significa banana e deixa eu liberar mais. Mas por estar às margens de um rio, Macondo também pode ser uma referência a Barranquilla, cidade caribenha.
em que ele viveu durante a juventude. Então, a gente vai chegar em Macondo, que ele tem tanto essa possível conexão com a infância dele, que com base no que eu já conheço do autor, eu acho que é o que é mais possível de ter realmente influenciado ele, e vai ser, então, esse nosso povoado criado, imaginado pelo Gabriel Garcia Marques, onde a gente vai ver, então, que uma população chega para povoar, e a gente vai ver, então, a ascensão e, em algum momento, também, a derrocada desse povoado e dessas pessoas. Macondo, gente, ele não aparece pela primeira vez em 100 Anos de Solidão. A primeira vez que ele aparece na literatura do Gabo foi em A Revoada ou O Enterro do Diabo. É um livro bem curto dele, tá? Eu li. Ele fala de um enterro, na verdade, basicamente o nome, não tem nada de inventivo mesmo. É o enterro de um homem, de um médico, que ele cometeu um crime em Macondo ali, ele cometeu algo que para a população era um crime, era algo impensável. E a gente tem daí esse velório sendo narrado por 3 personagens. Um coronel, a filha do coronel e o neto do coronel, que era filho da sua filha, né? Então a gente tem esses 3 pontos de vistas e as pessoas da população não querendo que esse diabo, que esse homem, esse médico que está sendo enterrado, seja enterrado dignamente, porque eles imaginavam que eles precisavam, eles queriam acertar as contas, né? Débora, é bem interessante esse, essa novela dele, e eu li por conta aqui da história de um deicídio que eu fui ver, então, pela primeira vez, essa aparição de Macondo. A gente já tem elementos da Macondo que a gente vai conhecer aqui em 100 Anos de Solidão. Então, a gente percebe que o Gabriel Garcia Marques, ele foi amadurecendo sua escrita, amadurecendo seus temas, até mesmo os grandes personagens, porque Macondo é um grande personagem da obra de 100 Anos de Solidão. Então, é muito interessante ver que ele já foi experimentando isso ao longo dos anos. E a gente vai ter 2 eventos daí que são eventos mais reais, tá? Então a gente tem o realismo fantástico, o realismo mágico, mas antes da fantasia e da magia, a gente vai ter o que é de fato a realidade. E a gente tem 2 eventos que marcaram expressamente que vão ser representados na obra, tá? E eu acho que aqui que é legal aquela frase que eu trouxe, né, do Gabriel Garcia Marques, dizendo que ele acredita na potencialidade, tudo aquilo que ele escreve é real, é porque eventos que vão acontecer em 100 Anos de Solidão foram pautados em 2 grandes confrontos. O primeiro deles é a Guerra dos Mil Dias, que é um tema abordado, então, na obra do Gabo, e é uma metáfora da condição latino-americana, tá? É uma guerra que aconteceu entre 1899 e 1902, foi um dos episódios mais marcantes, tá? E teve a batalha entre liberais e o exército do governo, tá? Que aconteceu entre 11 e 25 de maio de 1900. Basicamente, a Colômbia não fazia muito tempo que havia se tornado uma república. A gente tem, então, um grupo de liberais dizendo que os conservadores, os republicanos, as pessoas que estavam ali no poder estavam por conta de eleições fraudulentas e foram então para o combate. Os liberais perderam, né? As pessoas que estavam no poder mantiveram o poder, mas teve uma série de pessoas mortas e isso fez com que toda a célula de pessoas que optavam, né, por uma postura mais liberal fosse dizimada, e a gente vai ver isso acontecendo, tá, em 100 Anos de Solidão. Não é um livro político, não é um livro que levanta a bandeira para um lado ou para o outro, mas é importante a gente pensar que isso aconteceu em 1902, então era quando o avô do Gabriel Garcia Marques estava na guerra, ele estava combatendo. Então, ele escutava essas histórias de guerra do próprio avô. Então, isso é algo que estava incrustado ali, provavelmente nas histórias ali de dormir do Gabo, a gente pode pensar dessa forma. O outro massacre é um massacre que vai, de fato, aparecer em 100 Anos de Solidão, é o Massacre das Bananeiras. Ele vai fazer um reconto aqui no Massacre das Bananeiras no livro, que foi um massacre dos trabalhadores de uma empresa norte-americana que aconteceu em 1928 na cidade de Aracataca, que é quando o Gabriel Garcia Marques nasceu.
tá? Então, ele não vivenciou tudo isso, mas ele escutava muito as pessoas falando. E lembra quando eu mostrei aquele slide ali falando que Aracatá, que era uma cidade de solidão, de memória, de nostalgia? É por conta desses eventos que aconteceram e o reconto do reconto do reconto foi formando o imaginário dessas pessoas. E aquela história de que cada conta a gente aumenta um ponto é muito real nesse sentido. Essa foi, então, um massacre aconteceu porque a gente tem uma classe de trabalhadores prezando ali por melhores condições de trabalho, e a United Fruits, que é a empresa norte-americana, descontente com isso, eles estavam ali no momento de pré-sindicalização, e faz uma intimação aí para o governo colombiano para que eles, de fato, agissem contornando essa situação, né? E o que acontece? Eles chamam todos esses trabalhadores para uma estação de trem e dão 5 minutos para as pessoas desistirem das suas ideias, as pessoas não desistem, e eles fazem um abatimento a céu aberto, assim, de todas essas pessoas. A gente não consegue mensurar quantas pessoas morreu nesse massacre das bananeiras, mas é algo que vai ficar bem marcado aqui na obra do Gabriel Garcia Marques, e eu acho interessante vocês irem sabendo que isso de fato aconteceu, porque quando eu fui ler eu fiquei meio perdida. Eu acho que compreendendo esses eventos também ajuda a gente a entender também o que o Gabriel Garcia Marques está tentando fazer aí com a obra. Mais importante do que saber como que ocorreram esses fatos do passado local é averiguar como eles sobreviveram na memória coletiva, como o próprio escritor recebeu e neles acreditou ou os reinventou. Então, se está certo quem era liberal, quem que era republicano, quem era conservador, acho que não é o grande foco aqui, tá? O que é importante a gente saber é que tem um evento real que aconteceu. Isso chegou de forma oral para o Gabriel Garcia Marques, de conversas e conversas e conversas. E daí ele vai e reinventa, traz uma ficção para tudo isso que ele ouviu, que ele passou aí a vida com os seus avós ouvindo, tá? 100 anos de solidão, gente, é uma realidade literária construída com cuidado. A gente percebe assim o quão amarrada a história é, que vai sendo edificada por meio de uma história estritamente coerente. Então, eu pelo menos, até onde eu li, e talvez vocês vejam isso de outra forma, eu não vi ponta solta nesse livro. Isso é um grande atributo do Gabriel Garcia Marques, porque é uma história com muitos personagens, por exemplo. Você pode não gostar de alguns desdobramentos, né? Mas isso não quer dizer que eles não são bem conduzidos. E ele vai fazer, então, uma confusão de identidades, que é normal que aconteça e é importante que a gente esteja com uma leitura ativa, e tem uma repetição de certos fatos. Eu lembro até que a Lari comentou num grupo lá do Edson uma vez, que a Nicole tinha comentado com ela que tem uma hora, gente, que tem 17 Aurelianos Buendias. E é real isso, tá? Mas se a gente estiver prestando atenção, a gente consegue entender, e tem alguns momentos também que você fica em dúvida, mas pelo contexto você consegue compreender. O grande foco disso é do porquê que o Gabo faz isso, né? Por que ele vai colocar um monte de personagem com o mesmo nome e tudo mesclado? É porque ele quer trazer tanto uma unicidade de que aquilo é uma família única e que por mais que passem gerações, a gente está falando ainda do mesmo núcleo, quanto prezar pela repetição, tá? O livro, ele é de imensa repetição e a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo ali para frente. A gente vai ter o aspecto do tempo, tá? E é muito importante a gente se ater a isso, porque tem momentos que. Já monta a lista de personagens, galera. Dá para vender lista de personagem lá na biblioteca secreta, hein? Quem fizer isso, a gente paga em livros. Mas é muito importante a gente ater a questão do tempo, porque ele normalmente ele está falando do presente, falando de um personagem que está lembrando, está pensando no futuro, em algo que aconteceu no passado. Então ele faz uma inversão temporal que eu acho incrível e acho deliciosa de ler. Eu trouxe como exemplo aqui a primeira frase do livro, tá? Que muitos anos depois, então anos depois daquilo que está acontecendo,
Diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar, então ele está no futuro, lembrando do passado, aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. A gente vai ver isso em diversos momentos do livro, e eu gosto desse artifício narrativo que ele utiliza, e você vai ver que em diversos momentos ele dá spoiler no livro da própria obra, tá, gente? Essas coisas, então, que a gente já sabe que vai ter uma tarde que o cara vai conhecer o gelo, então você vai ler as próximas páginas esperando que aquilo de fato aconteça. A repetição a gente vai ver de nomes, de eventos, de situações, traumas, mortes, guerras e pecados. É, se vocês leram, quem estava lendo O Tempo e o Vento, a gente comentou sobre isso nas discussões, sobre essa repetição que acontecia, né, na família, e como principalmente o fato de não ter uma comunicação, um legado oral daquilo que estava acontecendo na família, a gente tem as pessoas incorrendo no mesmo erro. E eu sempre falava que isso me fazia lembrar de 100 Anos de Solidão, porque um dos grandes pilares da obra vai ser a repetição. Então, por mais que às vezes a gente ache que... E eu acho que é isso que faz com que a gente se perca às vezes, sabe? Porque parece que é o mesmo personagem, só que em 3 gerações distintas, fazendo a mesma coisa, a mesma cagada, gente. É de querer arrancar os cabelos. Nós vamos ter tão temido realismo fantástico, tá, gente? E eu gostaria de dizer assim, gente, o realismo fantástico é tipo assim, uma pessoa no livro, em vez de morrer, ela vai somente levitar para o céu feito uma santa, sabe? E vai sumir, sabe? Então, esse é o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de receio do que vai encontrar na obra, mas eu gosto muito de referenciar a Metamorfose do Kafka, que é aquele realismo fantástico que você estranha um pouquinho, mas ele não está destoante do contexto no qual ele está inserido. Então, acho que esse é o principal ponto. Eu trouxe aqui, então, um pouquinho do conceito do realismo fantástico, que é um estilo artístico que se caracteriza pela inserção de elementos mágicos, tá? Algumas características. Uso de metáforas e símbolos, isso a gente vai encontrar. Enredos com acontecimentos mágicos e mirabolantes, mágicos sim. Deformação na realidade, gerando estranheza, nonsense, mistério. Eu acho que ele traz mais uma questão de um desconforto, de você, às vezes, estar com uma sensação tipo, cara, será que eu tô lendo certo? Você volta ao parágrafo assim, tá, não, é isso mesmo que ele tá querendo dizer. Expansão das fronteiras do real é uma coisa que a gente vai fazer isso. Investigação profunda das condições humanas e sociais. Tem alguns autores que pesam a mão, sim. Eu não acho que aqui ele se passa, tá, Lari? Eu consigo, na verdade, ver isso uma coisa bem inserida no cotidiano. Então, tem um momento da história que vai chover por 100 dias. Não é normal chover por 100 dias um negócio. E daí ele começa assim falar fantasiosamente de como as coisas vão se mudando com o passar da chuva, sabe? Como se o mundo todo fosse se tornando meio aquático, mas isso logo passa. Mas o que ele faz? Ele faz um exagero daquilo que está acontecendo e logo volta para o normal. Então, e é isso tudo muito bem narrado. Eu acho que faz. Eu não acho que ele pese a mão, tá? Sinceramente, eu acho que faz bastante sentido da forma como que ele explana. E daí a gente vai ter, né, outros conhecidos, né, do realismo fantástico, Kafka, como eu comentei, e o Juan Rulfo, do Pedro Páramo. Mas vamos, gente, sem dó do realismo mágico, tá? Eu também tinha receio, eu também não gosto de coisa muito nonsense, eu me perco, eu não tenho... Eu sou autista, gente, eu não tenho imaginário para dar conta disso. Clinicamente, eu não tenho imaginário para dar conta disso. E eu consegui, então confiem. E, gente, 100 Anos de Solidão, ele vai narrar, então, a incrível e triste história dos Buendia. Isso daqui eu peguei da sinopse da Amazon, tá? Não é spoiler, por favor. Só que eu acho que é legal porque às vezes a gente não se atenta às informações que a gente já tem na sinopse pela Amazon, por exemplo. Ele vai falar, então, da estirpe solitária para a qual não será dada uma segunda oportunidade sobre a Terra. É muito importante a gente ter em vista isso, do qual que vai ser o destino dessa família dos Buendia, e apresenta o maravilhoso universo da fictícia Macondo, né? A incrível e triste história dos Buendia pode ser entendida como uma autêntica enciclopédia do imaginário,
e ela é narrada de modo a parecer que tudo faz parte da mais banal das realidades, tá? E uma das coisas que eu até queria comentar, que a Lari saiu bem na hora, a Lari voltou, que uma das coisas que mais me chocou assim no livro, como eu estava lendo, e pode ser uma das chaves de interpretação para vocês, é que esse livro, gente, ele tem muitas metáforas bíblicas mesmo. Quando eu terminei o livro, foi o motivo de eu ter ido ler Gênesis, tá? Então, quem tem esse repertório, eu acho que vai aproveitar ainda mais a obra, porque a gente tem um povoado sendo descoberto, a gente tem os percussores, a gente tem as famílias se formando, a gente tem, então, eles dando nome para as coisas, ele entendendo. Gente, o começo do livro é lindo, sabe? Você vê eles descobrindo aquele universo no qual eles estão inseridos. A gente vai ter, então, vários momentos mesmo, o dilúvio que eu comentei, de tantos dias acontecendo. Então, tem várias chaves de interpretação que a gente pode ter para esse livro, tá? Essa é uma das minhas preferidas, e eu nem sou conhecedora da Bíblia e das grandes coisas bíblicas, na verdade, né? Mas vocês podem ter outras tantas, como outra, o Gabriel Garcia Marques teve uma grande viagem de ácido no livro, a gente aceita todo e qualquer tipo de interpretação aqui na Biblioteca Secreta. Gente, falei demais do que eu deveria, falei meia hora aí. Pensei em colocar um sprint de 30 minutos para a gente já engrenar no livro e ler as primeiras páginas, e a gente já dar aí uma quebrada nesse receio inicial que eu sei que às vezes a gente fica. Alguém tem alguma dúvida, alguma informação, qualquer coisa? Diga. Eu falei diga, não falei quem, né? Fala, Fabi. É só para dizer que realmente isso que você falou sobre marcar faz toda a diferença. Quando eu li, foi exatamente isso que fez muita diferença para mim, para gravar principalmente os acontecimentos por serem muitos, personagens que também são muitos e muitos nomes repetidos. E eu acho que tem até a árvore genealógica, né, na edição do livro, Tem. mas Uhum. você precisa ter atenção, você precisa parar para ler esse livro. Você não pode estar aquela leitura dispersa porque você vai se perder. Isso é muito fácil de se Às perder vezes você se nesse apaixona livro. também, gente. Tem uma hora que você começa a olhar assim, gente, não acredito que está acontecendo. Não por ser o realismo fantástico, mas por coisas assim que se fala, meu Deus, gente, eu não acredito que eles estão fazendo isso daqui, que esse personagem está fazendo isso. Então, se engaja também com a leitura, tá, Sim, gente? sim. Assim, eu amo esse livro, é um dos meus favoritos da vida, é o meu top 3 da vida. Então, realmente essa dica funciona mesmo, gente. Tem que anotar, faz toda a diferença. Não ficar lendo muita coisa junto, assim, acho que você tem que focar nessa leitura, assim. Realmente, se você parar alguns dias sem ler, você vai esquecer. Eu passei por isso, eu tive dias que eu fiquei sem ler e eu fiquei, meu Deus, eu vou acabar esquecendo tudo o que aconteceu no livro. Então, eu acho que isso funciona. Uhum. Dá atenção realmente para essa leitura. Ela Sim, não é tão rápida, né? Ela demanda um pouco de você, mas vale muito, muito a pena. compensa, É isso. gente. Compensa. E é um Nobel da literatura, né? Não é troco de nada. Vai, Lari. Morg, você que já leu o livro, eu queria saber, porque normalmente eu vou no meu feeling mesmo, quando eu vou fazer esse negócio de código de cores. Mas o que você acha mais importante para marcar, assim? Porque você já fez essa leitura, na época você fez código de cores, ou você vai fazer diferente agora? Só para eu ter uma noção, porque às vezes é legal, assim, igual vocês falaram dos personagens, né? Eu já sabia desde o início que a questão dos personagens era importante marcar, para não, né, saber que Uhum. tem um monte de Wendy igual, não sei das contas, mas mais alguma outra coisa que vale a pena dar uma olhada, assim, tipo, os acontecimentos importantes, algo mais importante do enredo, ou as Uhum. questões históricas, o que você acha melhor? Você falou tudo que eu marquei, basicamente. É, nome de personagem, tá? Então, eu não sou uma pessoa que eu tenho medo de spoiler. Então, eu via que o personagem tinha entrado na história, eu ia para a árvore genealógica. A árvore genealógica, às vezes, pode nos dar spoiler, né? Então, vai muito de cada um. Mas eu ia e fazia, tipo, já passei por essa pessoa aqui. E quando eu tanto fiz uma listinha, quanto olhava aqui também para eles. Então, toda vez eu marcava o nome do personagem que estava em cena.
Eu marquei também separado que tinha inspiração, eu imaginava que tinha inspiração histórica, porque eu não tinha informação antes da leitura, daí eu fui pesquisar depois. E tive uma cor só para eventos, casamentos, mortes, nascimentos, essas coisas assim que movimentam a história, que são as principais coisas que vão movimentar a história, tá? E, obviamente, gente, é um livro que fala sobre solidão, então não tem como eu não ter uma cor específica para solidão, tá? Então, é um meme pronto isso já, gente, para mim. Cadê a figurinha? Cadê a Nicole, né, para colocar a figurinha aqui agora? Ai, ai, mas eu coloquei, fiz uma cor específica para isso, porque é engraçado, né? Eu acho que foi a Polly que comentou aqui, tem alívios cômicos, mas também tem partes tristes e angustiantes, cena que lembram a atmosfera do filme Mãe. Então, assim, tem umas coisas que você dá risada, assim, de coisas que, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Eu acho que é um perigo a gente ir ser levado somente pelo cômico e não olhar a profundidade da obra. Então, estar atento para no cômico, a solidão que existe naquilo dali, porque a gente vai acompanhar essa família ao longo de 100 anos. E é uma família que vai terminar ali, é uma decadência familiar, né? Eu sempre falo que não tem como acompanhar uma família por tanto tempo e não ver uma decadência nela. Então, estar atento a esses grandes elementos da solidão, que é o que o autor queria passar pra gente, por isso que ele deu o nome de 100 anos de solidão para a obra, né? Então, uma cor específica, geralmente eu uso azul, tá? Porque eu lembro do azul da tristeza do Divertidamente, da solidão, eu sempre uso azul. Fatos aleatórios sobre mim, tá bom? Vai, Fabi. Eu também marquei, e isso é pessoal, né? Cada um achar isso relevante ou não, mas eu marquei também as partes do realismo mágico, as coisas absurdas. Eu também fiz uma marcação para isso. Legal. Eu assumi como que eram coisas que estavam acontecendo. Gente, o livro difícil de realismo mágico que eu marquei foi. é, Ai, gente, vou lembrar o nome do livro. Os Filhos da Meia-Noite. Gente, do Salman Rushdie, que livro difícil, eu abandonei. E aquilo sim era um livro de realismo fantástico hard. Não funcionou. Eu usou minha marcação para Deus, contrário total de solidão. Cada um com seu divertidamente, né, Lari? Gente, bora ler então. Vocês topam 30 minutinhos? Como que vocês estão aí? Ninguém vai falar comigo? Tchau, Lari. Como ninguém falou nem que sim, nem que não, eu vou colocar 30 minutos, tá? Vocês que lutem aí comigo daí. Deixa eu. Então já vamos ter sprint. É live com sprint. Pegue seu livro. Seu livro está aí com você? Meu livro está quase a uma abraçada de mim. Então, corra dar essa abraçada. Gente, normalmente eu não faço essa conversa inicial aqui de explanação da obra. Eu achei que era importante para 100 anos de solidão, mas o que a gente normalmente faz é o nosso sprint de leitura para a gente começar o livro junto. Não se atentam. Ai, que bom, Débora, fico bem feliz. Não se atenham li muito, li pouco. Vão no ritmo de vocês. A gente está com pouco tempo aí para ler, então fiquem bem tranquilos. Eu vou colocar aqui o timer, colocar a musiquinha de chuva. Aí o intuito é que no final desses 30 minutos a gente converse sobre o que a gente achou, primeiras impressões, que eu acho que é legal para a gente dar essa quebrada aí logo na obra, tá?
Oi, pessoal. Passou rapidinho, né? E aí, conversem comigo, mandem no chat se for o caso, o que vocês acharam. E aí, Morgan? E aí, Cara, eu Ju? tô rindo aqui, velho, porque eu tô lembrando de um bocado de coisa, bicho. Mas que velho mentiroso é esse Malquias, velho? Cara, muito bom, velho. Eu vi a hora do. Eu lembrei muito do Chicó, sabe? Muito, muito do Chicó. Mas, cara, muito bom. E para você ver, assim, só começando aqui uma conversa, que eu acho que vocês vão perceber isso depois. Mas você sente, dá para sentir no começo, que uma coisa que eu não tinha nem percebido, cara. Tipo, o quanto os personagens eles são sozinhos mesmo, né? Porque você pega o primeiro, né, que é o José Arcádio Buendia, e ele é tipo um símbolo de inocência. Porque ele tá ali perdido num lugarzinho dele, só que, tipo, para ele, as coisas são tão novas que ele quer descobrir as coisas. E aí ele ficou fascinado ali por fazer diversas coisas que lá na frente vocês. Não é querendo dar spoiler, né? Mas acho que não é nem spoiler, né? Mas eu não sei, gente. Não sei nem do que vocês pararam, então vou calar minha boca aqui. Mas, tipo, ele fica fascinadaço por essas coisas novas, sabe? E ele fica doidão por aquilo ali. E, tipo, eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, mas geralmente quando você pega alguém assim do interior, que para ele tudo é novo e ele quer ser, tipo, o novo inventor das coisas, ele é tipo o José Arcádio Buendia descritinho. Eu não sei se vocês já conheceram gente assim, mas eu já conheci. Por isso que, tipo, eu sei lá, eu tô conseguindo imaginar bem ele. E, Uhum. tipo, essa cidade onde eles estão é tão bonitinha, o sentido de sozinho, que o cara até comenta que eles nem sabiam que a Terra era redonda, de tão isolados que eles estavam. Uhum. Então, tipo, esses detalhezinhos, né? Eu não tinha pegado na primeira vez, né? Eu não tinha pegado, e agora eu tô pegando, e agora eu tô marcando, e aí eu tô lembrando das coisas que vão vir depois. E, É cara, bem eu dou por vista essa cena leitura, da né? mesa, sabe? Quando ele fala, a terra é redonda como uma laranja. E a mulher, cala sua boca, sabe? Tipo, eu fico imaginando como é que foi essa discussão lá na parte real, gente. Eu vou deixar vocês falar, porque eu agora tô com medo de dar spoiler sem querer, gente. Tá bom. E a gente foi apresentada a Úrsula, que é a grande matriarca dessa família, gente. A Úrsula vai nos acompanhar por muito tempo. E ela me lembra muito da Ana Terra. Para quem é fã de Ana Terra aí, ela me lembra muito. Ou a Ana Terra me lembra muito da Úrsula, porque eu li a Úrsula antes. Mas a Débora Alice falou que leu um pouco, mas gostou do José Arcádio. A Polly precisou sair. E a Ana falou que achou bem legal o começo, não deu vontade de parar. Vocês viram como que acontece bastante coisa em pouca página? Ficou mais claro para vocês o que eu queria dizer? Tá, beleza. E do realismo fantástico? Até a parte onde eu tô, eles estão numa empreitada aqui. Eles saíram numa peregrinação, José Arcádio Buendia com os caras. E eles passam daí por uma selva ali, por uma coisa que ali tem um realismo fantástico, que é muito engraçado, porque eu acho que tem alguns momentos, né, que nem o fato dele lidar com o imã lá no começo, que não é que é um realismo fantástico, mas é uma coisa tão nova para ele que fica quase mágica, quase fantasiosa, sabe? Então tem momentos que ele fica muito mais assim, cara, isso daqui parece fantasioso do jeito que tá escrito, mas às vezes ele é real também. Então, acho que tem essa diferença. Pode falar, Débora. Eu parei em 4%, né, que eu tô no Kindle por enquanto. Uma parte, assim, que eu fiquei meio sem entender, sei lá, que a Úrsula fala, né, que ela... Como é que ela fala aqui? Que ainda não tem um morto no lugar, né? E ela fala... Como é que ela diz? Enquanto não tem um morto debaixo da terra desse lugar. Será que é preciso ela morrer para que eles fiquem nesse lugar? Eu parei bem nessa parte, então tô um pouquinho perdida, assim, eu acho que com o livro, eu marcando no livro, eu vou me achar melhor, né? Por enquanto, eu tô marcando no Kindle, e eu não sei quem é direito que tem, assim, o José Arcádio Buendia, não sei se é assim,
e tem o Coronel Aureliano. O Coronel Aureliano, ele vai ser a Úrsula e o José Arcádio, eles são os primeiros, marido e mulher, né? Isso. O Coronel Aureliano Buendia vai ser um dos filhos que vai vir no futuro. Ah, tá. Só para mim. Mas eu tô gostando, assim, deu para mim rir bastante, assim. Bem interessante, mas tô gostando. Acho que se eu conseguir marcar desde o início, eu vou me achar. Isso, que beleza, que bom, Débora, ficou feliz. Vai, Ana. Oi. Oi. Então, eu tinha entendido que o Coronel Aureliano Buendia, ele era o irmão do José Arcádio. Eu entendi errado? O Coronel Aureliano, ele vai ser o filho do José Arcádio. Lembra aquela hora que eles falam que que as crianças estão vendo ele fazendo as coisas ali, que cada criança vai lembrar? A gente dita o nome de um Aureliano ali. Porque eu vi aqui que ele falou José Arcádio, seu irmão mais velho, haveria de transmitir aquela imagem maravilhosa. Deixa eu achar aqui. Tá na página 12 da... Desculpa, Júlio, pode falar. Não, eu interrompi sem querer. Mas, ó, além de que todos os filhos que eles brotarem, ou vai se chamar Aureliano Buendia, ou Arcádio Buendia, ou vai trocar alguma coisa. Então, tipo, todo mundo vai ter um nome parecido. Então, eu acho que é normal a gente confundir desse jeito aí, né? Achar que uma irmã, mas o Adão e a Eva da história é o José Arcádio e a Úrsula. Eles são os primeiros. Aí deles é que vai vir a galera toda mesmo. Tem uma parte aqui, Ana. Você está lendo por qual edição? É a da Record, que é a de capa mole. Capa mole? Deixa eu achar aqui. Então, na capa mole, eu tô com as duas aqui. Mas tem uma parte que ele fala assim: Aureliano não tinha mais 5 anos, não tinha mais de 5 anos, haveria de recordá-lo pelo resto da vida do jeito que o viu naquela tarde, sentado contra a claridade. Uhum. José Arcádio, seu irmão mais velho, haveria de transmitir aquela imagem maravilhosa. Vamos olhar aqui daí, na nossa. O José Arcádio vai ser um dos filhos do José Arcádio Buendia. Ah, entendi. Vai Então, ter é como dois se José fosse o Arcádio José Arcádio que tivesse um Júnior. filho mais velho. Ah, entendi, beleza. Realmente, esses nomes confundem. Dá uma olhadinha ali na árvore genealógica. Que vai ter daí. Eles vão ser 3 filhos dos patriarcas ali, matriarcas, né? Vai ser o José Arcádio, a Amaranta, que ainda vai aparecer, e o Coronel Aureliano, que é o que aparece. O Coronel Aureliano é o da primeira frase do livro, né? Peguei aqui, tô vendo a árvore genealógica. Ah, então, A Débora beleza. Rosa falou que é tipo os russos. Pô, se eu Confuso lembro bem, mesmo. esse Coronel Aureliano é aquele que é o fortão, tatuadão, né? É. Agora ele é um jovem camponês, né? Eu Gente, tava mas vendo aí. na árvore cronológica que tem José Arcádio, aí tem José Arcádio II, aí tem outro José Arcádio depois dele. Tipo, é uma galera que teve muita criatividade em dar o nome para os filhos, gente. E 17 Aureliano. O que ajuda é que tem um momento em que os antigos estão mortos, então você já sabe que assim, esse daqui é o terceiro ou o quarto, porque os outros já morreram, entendeu? Então não tem como ser aqueles primeiros, esse aqui é o mais recente. Então isso ajuda um pouco. Uma coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o cronograma. Vocês viram que o livro de vocês não é separado por capítulos e que eu mandei lá, o cronograma que eu mandei para vocês é com uma sugestão de separação de capítulos, que daí vocês deveriam separar na edição de vocês, tá? Vocês chegaram a ver isso? Não viram? Como que tá isso? Só para, como as discussões, as conversas no grupo vão ser norteadas pelo cronograma, acho importante vocês terem essa distinção, até porque o livro ele não tem esse capítulo 1, capítulo 2, isso dificulta pra gente. O Gabo também não nos ajudou nessa, assim, sabe? Se ele podia atrapalhar, ele atrapalhou. A Débora falou que mais é assim mesmo, a família do meu pai é do interior, toda geração tem tem um Severino ou 2. E tem alguns lugares que quando a gente vai ler sobre o Senhor de Solidão, que ele fala, né, que
ele fala muito da vida do interior da América Latina como um todo, né? Porque a gente está lendo um livro aqui que é colombiano, mas que a gente pode se enxergar, nós como brasileiros, a gente se enxerga principalmente pessoas que vêm de cidade menor, né? Que passaram por coisas que são similares. Cronograma, separem o livro de vocês se vocês não separaram ainda, tá? Ó, para quem tá com essa edição de capa mole aqui, ele não tem a separação, mas vocês podem ver que ele tem aqui, ó, um recuo da margem. Então, esse daqui seria um capítulo do livro iniciando. Façam isso, por favor, tá? Beleza. Gente, o que mais? Sobre esse negócio que você falou da Colômbia, eu queria ter comentado isso no começo. A gente está pegando uma galerinha que ela nem é europeia e está nascendo agora como americana, né? Então, tipo, eles não têm aquele conhecimento dos europeus e como eles são novos, tipo, tipo filhos abandonados, né? Porque você tem um pessoal que é descendente de imigrantes que vieram para cá. Então, é normal você perceber que eles não têm o conhecimento do mundo. E ainda mais normal ainda quando você percebe que eles são afastados da capital. Porque, tipo, a história daquele carteiro, o carteiro vai cruzar até as onças, você vê o quão longe eles estão. Então, tipo, é realmente um lugar sozinho, né? Se você for ver desse jeito. Até Isso o aí lugar é solitário, até até o lugar a localização é solitária, né? isso é muito show de bola. É por isso que todo mundo acredita nas mentiras do Melquiades. Cara, muito bom isso aí. Só falta ele falar que ele atravessou a Arca de Noé e etc. E ele com a dentadura, todo mundo achando que ele tava rejuvenescido no que ele tava com a dentadura. Gente, eu chorei de rir nessa parte, é muito bom, muito bom. E esse começo ele é um pouquinho mais cômico mesmo. Eu acho que isso é gostoso porque dá aquela engajadinha na leitura também. Beleza, então, gente. Diga, Júnior. Não, mas agora o que eu fico impressionado é na fascinação do José Arcádio, né? Essa fascinação dele de se isolar, sabe, de querer descobrir as coisas, de querer ser um cara que acha tudo e vai ser lembrado pelo que ele achou, porque é basicamente isso. Ele investe o que a mulher dele tem, o que a família dele tem, para ele poder ser o cara que descobriu as coisas ali. Ele é o primeiro pioneiro de alguma coisa. E ele fica fanático por isso, e toda vez ele se frustra. Só que ele não desiste disso. E aí, tipo, eu acho que, eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu já peguei pessoas assim. E, cara, é muito interessante porque, pelo menos aqui, nesse comecinho, eu tô achando esse personagem muito bem desenvolvido. E olha que nem foi falado muito dele, é só as ações dele que já diz muito sobre o próprio personagem, sabe? A Úrsula mesmo, ela aparece pouco, mas você já tira ali a esposa comum, né? Aquela mulher que é de casa e vai cuidar dos filhos e, tipo, tá chateada já com o marido. E o marido é aquele cara que ficou super focado numa coisa e quer fazer aquela coisa. Então, tipo, muito, muito, muito interessante, sabe? E eu acho que isso é uma qualidade do escritor, né? Eu Porque acho. aqui tem duas coisas. Hã? Isso que eu ia comentar, porque ele, em poucas páginas, ele consegue já definir qual que vai ser aquele arquétipo daquele personagem, né? A grande qualidade, a grande característica dele vai ser essa. E assim, não é passando a faca no bichinho do Stephen King, porque são duas pessoas diferentes. Mas você sente a gritante diferença entre a escrita desse cara com um conto, sabe? Claro, eu não li todos, tá? Me perdoem aqui para quem é fã. Né? Dando um contexto, é que a gente estava lendo ontem um conto do Stephen King, e daí é por isso que gerou essa comparação para o Júnior, mas são coisas, né, totalmente... São coisas totalmente diferentes, tá, gente? Mas a questão é tipo, de profundidade, sabe, de boa escrita, no sentido de que, sei lá, gente, aqui eu consigo ver mais sobre a coisa, eu consigo imaginar melhor a história e ver mais sobre o personagem. Ali tava um negócio muito, não sei. Não tô dizendo que no Stephen King não teve isso, mas eu tô difícil, eu tô com medo de ser cancelado. 1922, sabia? 1922. Gente, segundou, então? Obrigada, obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Vocês querem que eu mande o material lá no grupo ou fica só na live daí? O que vocês preferem que eu faça? Manda, tá. Fabi mandou eu mandar, eu mando. Fabi manda, eu mando. Débora também mandou. Então tá bom, gente. O desejo de vocês é uma ordem, tá?
Obrigada, bom descanso para vocês, uma ótima semana para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau.